Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre a ditadura militar. Militares em ação. A chegada dos militares ao poder em 1964 inaugurou um período de intensa repressão e violência no Brasil. Milhares de pessoas foram perseguidas e presas. Muitas delas tiveram seus direitos políticos cassados e viram-se obrigadas a exilar-se no exterior. Outras tantas foram torturadas e mortas. A vida política passou a ser regida por dispositivos autoritários. O primeiro desses dispositivos foi o Ato Institucional número 1, o AI-1, de 9 de abril de 1964. O AI-1 instituiu a eleição presidencial indireta, concedeu ao presidente o direito de decretar estado de sítio, suspendeu temporariamente a estabilidade de todos os funcionários públicos e autorizou o governo a cassar mandatos de parlamentares e suspender os direitos políticos por 10 anos. Nos primeiros dias do novo regime, mais de 1.400 funcionários públicos foram afastados de seus cargos. Depois da instauração do AI-1, o general Humberto de Alencar Castelo Branco foi eleito de forma indireta pelo Congresso Nacional para a presidência da República. Durante as eleições de outubro de 1965, foram escolhidos governadores de 11 estados. A oposição venceu em 5 estados. A derrota do governo fez com que uma das alas das Forças Armadas, conhecida como Linha Dura, pressionasse o governo para que fossem adotadas medidas ainda mais repressivas. Cedendo a essa pressão, Castelo Branco decretou o Ato Institucional número 2, que extinguiu os partidos políticos e implantou o bipartidarismo. Surgiram assim a Aliança Renovadora Nacional, ARENA, partido de sustentação do regime, e o Movimento Democrático Brasileiro, MDB, que reunia opositores de diversas tendências políticas. Ao longo de 1967, os estudantes foram às ruas protestar contra um acordo firmado entre os governos do Brasil e dos Estados Unidos, que previa a privatização das universidades públicas brasileiras. Em 1968, as manifestações se multiplicaram e a repressão intensificou-se. O auge dessas manifestações ocorreu em junho, quando cerca de 100 mil pessoas saíram pelas ruas do Rio de Janeiro em passeata pelo fim da ditadura no país. O governo decidiu fechar ainda mais o cerco e decretou no dia 13 de dezembro de 1968 o Ato Institucional número 5, ou AL5, que foi o mais repressivo de todos. Os militares procuraram, das mais variadas maneiras, calar a voz das pessoas que faziam oposição à ditadura. Um desses meios foi a forte censura imposta aos meios de comunicação e aos artistas em geral. Notícias, livros, filmes, músicas, peças de teatro só podiam chegar ao público depois de passar pelo crivo dos censores. Ao fazer isso, os militares alegavam estar preservando a segurança nacional e a moral da família brasileira. Com o endurecimento da ditadura, milhares de pessoas foram presas e torturadas e muitas outras seguiram para o exílio no exterior. Durante o governo do general Médici, o Brasil viveu o período mais duro da ditadura. Nessa época, toda uma rede de órgãos repressivos funcionava para manter acuados não só os grupos de esquerda, mas também a própria sociedade. Os agentes desses órgãos utilizavam amplamente torturas físicas, morais e psicológicas para obter confissões dos presos políticos. Há relatos de pessoas interrogadas em cubículos ao lado de animais selvagens, como jacarés ou cobras.
Segundo dados da Arquidiocese de São Paulo, 144 pessoas foram assassinadas sob torturas e outras 125 foram dadas como desaparecidas e nunca mais encontradas. Enquanto o terror de Estado ceifava vidas entre a juventude rebelde, a economia dava sinais de recuperação e entrava um período que tem sido chamado de Anos de Chumbo. Foi também caracterizado pelo que ficou conhecido como um milagre econômico. As manifestações pelo fim da ditadura vinham crescendo cada vez mais nos últimos anos. Em 1978, o movimento operário começou a mostrar seu potencial de mobilização, desafiando a lei de greve. Milhares de trabalhadores de fábrica paralisaram o trabalho em São Paulo. Em março de 1979, 2 dias antes da posse do presidente Figueiredo, milhares de trabalhadores da indústria automobilística entraram em greve sob a liderança do presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo, Luiz Inácio da Silva, mais conhecido como Lula. Não bastasse esse clima de terror, a sociedade sofria também com o agravamento da crise econômica, o aumento do juro no mercado internacional e uma nova crise do petróleo. Em 1979, abalaram a estabilidade financeira do Brasil. A inflação fugiu ao controle. Portanto, o país se encontrava, assim, em plena estagflação, ou seja, a estagnação econômica aliada à inflação elevada. Todos esses fatores contribuíram para aumentar a insatisfação da população com a ditadura militar. Nas eleições presidenciais ocorridas em janeiro de 1985, Tancredo Neves venceu por 480 votos do colégio eleitoral, contra 180 de seu adversário. A posse deveria ser realizada no dia 15 de março. No dia anterior, entretanto, Tancredo Neves adoeceu gravemente e foi internado em um hospital de Brasília. Transferido para um hospital de São Paulo, morreu no dia 21 de abril. A presidência foi ocupada, então, pelo vice-presidente José Sarney. Assim, chegou ao fim o regime militar. Iniciava-se dessa maneira uma nova fase na história do Brasil. E então, gostou do vídeo? Se inscreva no nosso canal e deixe seu like. Até